Não vamos falar muito sobre dividendos, mas vamos falar sobre rendimento de juros, que atualmente está num patamar muito elevado, pessoal. Hoje, a taxa de juros no Brasil está de 15%. A chamada taxa Selic é a taxa mãe de todos os juros aqui do Brasil. E esse investimento, que é o investimento da caixinha que a gente vai falar hoje, ele está atrelado ao CDI, que é um reflexo ali, né, direto da Selic, tá? Ele só desconta alguns décimos de porcentagem ali, né? Mas é basicamente esses 15% que rendem todos os anos para você que é investidor. Então, vamos aqui junto comigo acompanhar um pouquinho sobre esse tipo de investimento, que para muitos não é um investimento, serve apenas para uma reserva, mas que para muita gente serve como ali, né, um porto seguro, onde você guarda seu dinheiro, ele não perde valor, porque ele continua rendendo alguns juros e em alguns momentos do nosso dia a dia, ele é muito importante. Principalmente aqueles que têm liquidez diária, ou seja, que eu posso retirar a qualquer momento. Então vamos agora falar um pouquinho sobre esse tipo de investimento. Esse investimento ele é chamado de CDB. Ele vai ser aqui uma forma de você emprestar o dinheiro para o banco, e o banco ele precisa desse dinheiro porque, como vocês sabem, os bancos eles fazem empréstimos para outras pessoas, pessoas físicas ou até mesmo pessoas jurídicas, né, empresas, para poder aquela pessoa construir uma casa, aquela pessoa comprar um carro, ou até mesmo cartão de crédito, tudo o banco ele faz esse manejo de depósitos e também de empréstimos para as pessoas, tá? Mas da onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro que o banco consegue arrecadar para poder emprestar para as pessoas, vem exatamente desse CDB, boa parte deles, né? É claro que muita parte também vem dos lucros desse banco, e é uma forma deles fazerem esses lucros, porque você pode imaginar, mas o banco vai me pagar para emprestar dinheiro para ele? Isso é verdade. Você vai pensar que, inclusive, essa taxa de juros está bem alta no momento. Mas pensa o seguinte: se o banco te empresta mais ou menos 1% ao mês para outras pessoas que ele faz o empréstimo, esse juros é bem maior. Você que já comprou um carro, já comprou uma casa parcelado, financiado, já deve ter alguma noção de quanto é essa porcentagem de juros, né? É um juros absurdo e com certeza os bancos ganham. E uma forma deles nos deixarem confiantes e nos inspirarem mesmo, né, a depositar esse dinheiro no banco, eles nos pagam esses rendimentos, que são esses juros que estão diretamente atrelados no CDI, especialmente esse tipo de investimento que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, basicamente é o seguinte: você empresta para o banco empresta para as pessoas pagam esses juros e ele distribui um pequeno pedaço desses juros para nós que estamos ali colocando esse dinheiro na caixinha, por exemplo, né? A caixinha é apenas um dos exemplos de CDBs que a gente tem, que na verdade, nesse caso, é um RDB, porque ele não pode ser comercializado em outros lugares. Somente no Nubank, na caixinha, a gente consegue ter acesso a esse tipo de investimento do Nubank. Em outros bancos, você vai ter outros tipos de CDBs que vão render mais ou menos, vai depender do banco que você está falando. Como no caso estamos falando do Nubank e das caixinhas, hoje vou fazer com vocês uma simulação. E as simulações nos mostram projeções de quanto podemos ganhar e acumular, deixando certos valores dentro da caixinha do Nubank. E eu vou mostrar para vocês nessa planilha que eu preparei aqui junto de vocês, e vocês já podem notar aqui no Excel. Essa planilha de renda fixa, ela vai nos mostrar exatamente esse caminho que precisamos. Foi só preciso preencher aqui a taxa Selic atual, né, do ano, 15%. O CDI anual ele calcula para a gente, lembra que eu falei que é só um descontinho da Selic? 0,10% a menos. O investimento da caixinha de liquidez diária é 100% do CDI, então por isso coloquei 100% do CDI. Juros mensal, então, calculado em cima desse rendimento de 1,16. Um ponto importante que a gente precisa saber desse tipo de investimento, pessoal. Esse tipo de investimento CDB, ele tem que ser descontado o imposto de renda, logo na fonte. Mas não se preocupem, não é o imposto de renda sobre o dinheiro que você coloca. É o imposto de renda somente sobre os rendimentos daquele valor.
tá? Então, por exemplo, eu coloco R$ 1.000 e ele me rende ali, por exemplo, R$ 10 em um mês. Esses R$ 10 vão ser descontados a porcentagem ali, né, do imposto de renda, 27%. Muitas vezes, depois de um certo tempo, né, depois de 2 anos especificamente, esses juros caem para 15%. Torna um pouco melhor. Então a ideia é você colocar o dinheiro e deixar por bastante tempo para você diminuir, primeiramente, esse imposto de renda e o IOF, que é o imposto sobre transações ali, né, financeiras, gente. Se você tirar o dinheiro antes de um mês, a gente tem que pagar o IOF. Isso é muito ruim. Então, pelo menos um mês a gente precisa deixar, porque depois de 30 dias, esse IOF é zerado. E aí você não precisa pagar, beleza? Sabendo disso, agora vamos fazer a nossa primeira simulação. Como prometido aqui na capa desse vídeo, você viu, né? Quanto que rende em um mês, por exemplo, R$ 1.000 colocados na caixinha do Nubank. Vou colocar aqui para vocês, é só preencher nos investimentos R$ 1.000 e ele calcula para a gente. No atual juros que a gente tem, né, na taxa de juros atual que a gente tem, vai render R$ 11,64. Aí, passando um mês, já não tem mais IOF, só tem o imposto de renda. E olha o que acontece. Esses 11,64 caem para R$ 9,90. Por quê? Desconta o imposto de renda. Mas isso é um mês só, com apenas R$ 1.000. Imagina, então, que você vai ter, sei lá, R$ 5.000. Vamos ver quanto que isso dá? R$ 5.000. Faz de conta que você ganhou ali, né, R$ 5.000, vendeu alguma coisa. Esses R$ 5.000 vão te render R$ 58,21, descontando o imposto de renda R$ 49,48. Vamos aproveitar esses espaços aqui e colocar alguns valores maiores. Por exemplo, 10 mil. Em um mês, esses R$ 10.000 vão te render R$ 116,42. Sem o imposto de renda, R$ 98,95. É quase 1%, vocês perceberam? Isento do imposto de renda. Muita gente fala que a renda fixa é melhor do que os fundos imobiliários. Só que eles esquecem que os fundos imobiliários não têm imposto de renda. Então seria o valor líquido já direto que você recebe. Então aqui, mesmo com essa taxa muito alta, ele ainda perde ali, né, em rendimentos, que eu estou falando. Não estou falando em valorização de cotas de fundos imobiliários, mas nos rendimentos de muitos fundos, eles pagam muito mais do que esse 1% que está rendendo aqui. Mas é só uma comparação, são dois tipos de investimentos diferentes. O ideal é a gente ter os dois, né? Um como reserva e um como renda variável, tá bom? Continuando, vamos por 20 mil. 20 mil nos rende 232. 50 mil. Faz de conta que você vendeu o seu carro e quer guardar esse dinheiro por enquanto. Ele vai te render de R$ 582 em um mês. 494 sem o imposto de renda, tá? Depois, imagina 100 mil. Você conseguiu vender um lote. R$ 100.000. Vai ganhar ali 989 por mês sem imposto de renda. E agora, imagina o mais absurdo, né? R$ 1.000.000. Se você chegar em R$ 1.000.000, quanto você vai receber por mês? R$ 9.895. É isso mesmo, pessoal. O rendimento do seu CDB na caixinha do Nubank, com R$ 1.000.000 deixados lá, de liquidez diária, você vai receber R$ 9.895 de rendimentos mensais, ou seja, juros que vão caindo ali na sua conta e vai aumentando aquele bolo. E esse bolo, a gente vai falar um pouquinho dele agora. Por quê? Isso aqui, eu estou falando, essa primeira simulação foi feita colocando um dinheiro e recebendo em um mês, beleza? Essa é uma forma. Agora, a gente vai construir algo com o nosso tempo. A gente não tem esse dinheiro de uma vez. Vamos considerar, né, algo com o pé no chão, colocando ali R$ 200 por mês. O que você acha disso? Será que vai dar bastante? Será que vai dar pouco? Você se compromete ali a guardar R$ 200 por mês na caixinha do Nubank. Será que isso te dá um retorno legal? A gente vai ver aqui ao longo de todos esses meses que ele calcula para a gente. E aí, uma sugestão para a gente não perder, né, o poder de compra, a desvalorização da moeda, a gente vai fazer um reajuste anual de 10%. O que isso significa? No primeiro ano a gente guarda 200, no segundo ano a gente aumenta esses aportes para 220, depois aumenta mais 10%, e aqui do ladinho, ó, o valor dos aportes vão aparecendo para a gente. Ó, você pode notar aqui, 200, 220, 242 e vai aumentando ano a ano. Pensando que
Primeiro, o salário mínimo aumenta, o nosso salário aumenta, o nosso custo de vida aumenta, tudo aumenta. Então a gente tem que aumentar também o nosso aporte. R$ 200 hoje, pensando daqui 30 anos, já não vai valer mais nada. A gente sabe que a moeda brasileira ela perde muito valor ao longo do tempo. Então, esse reajuste vai ser fundamental para a gente manter um poder de compra legal do nosso dinheiro rendendo, beleza? Para a gente não perder nem para a inflação, porque senão fica difícil, né? Muito bem, então, começando com R$ 200, em um ano, aqui, gente, a curva é bem lenta, tá? Ela vai bem devagarzinho. Em 12 meses, a gente vai ter um total de 2.320. Só que saiu do nosso bolso apenas 2.200. Então, 112 reais foram de juros, que foram somados de acordo com o tempo. Ó, no primeiro mês rendeu em 98, 3,98, 6, foi aumentando esses juros que foram caindo na conta e acumulando ali, né, no montante. Então acaba que em 12 meses a gente conseguiu R$ 112 de juros. Pouquinho, né? Pensando que a gente não tem nem. A gente está aportando 200 e vai receber só 112, né? Pouquinho. Acumulado, tá? Isso aqui é acumulado. Mas você vai perceber o seguinte: depois de passar alguns anos, né? 2 anos, por exemplo, 24 meses, a gente já tem R$ 5.000. Então imagina que você quer comprar alguma coisa que custe ali 6, 7 mil reais. Em 2 anos, juntando R$ 200 por mês e colocando na caixinha, você já consegue atingir R$ 5.390. Recebendo de juros, isso aqui, gente, sem trabalhar, tá? Esse dinheiro que rende, a gente não precisa trabalhar para conseguir. Já somou aqui 550, o que é mais ou menos R$ 53 por mês. Mas 2 anos é muito pouco. O que a gente faz? Vamos aumentar esse valor. Vamos colocar agora 5 anos, 60 meses. Em 60 meses, 5 anos de muita perseverança, colocando os aportes e aumentando 10% ao ano, a gente chega no valor de R$ 19.000, pessoal. Um total de 14 mil investido do nosso bolso e juros de 4.625. Aqui já dá quase R$ 1.000 por ano, você percebe? Que lá no comecinho era R$ 100 por ano, aqui na média já está dando mais de R$ 1.000, quase R$ 1.000 por ano. Não chega a passar, não. Eu me enganei, tá bom? Quase R$ 1.000 por ano, o que dá um total de 188 por mês. Mas agora, depois de certo ponto que eu marquei aqui para vocês, ó, 72 meses. Aqui a bola de neve aumenta muito, gente. Em 72 meses, se eu estivesse colocando apenas R$ 200, né, seria o suficiente para eu estar agora recebendo de juros R$ 72, se não tivesse esses reajustes, né? O mês 72, ele funciona muito bem para quando tem renda de 1% ao mês de juros, porque em 72 meses o valor que eu recebo é igual ao valor que eu faço de aporte. E aí a bola de neve começa a ficar maior. E você vai perceber que a partir daqui, quando a gente chegar em 10 anos, olha como que fica. 10 anos são 120 meses. Em 10 anos eu vou ter R$ 65.000. Bom, em 10 anos parece que não é muito, né? Mas percebam, você só colocou 38 mil. E o restante, 27 mil, foi de juros. Olha isso, pessoal, como isso é importante. O tempo é o nosso principal aliado. Esses 10 anos, eles vão chegar de qualquer forma. Se a gente não tomar alguma atitude, pequena que for, R$ 200, isso nunca vai mudar. Mas se a gente tomar essa pequena atitude, como eu disse para vocês, a gente vai ter, ó, R$ 27.600 que foram entrando ali na minha conta sem que eu precisasse fazer nada. Você percebe o poder disso? O poder dos investimentos? É isso que eu estou falando para vocês. É muito importante, tá bom? E claro, 10 anos ainda é pouco. Eu não quero me aposentar com 10 anos, né? Vamos pensar então em 20 anos. Aí a bola de neve aumenta muito, gente. Em 20 anos, 240 meses, olha lá, eu vou ter R$ 386.000 e de juros 249. Percebam que os juros já passaram a quantidade de valor que eu aportei. Isso é absurdo, né, gente? O poder disso é muito legal. E olha lá na frente, mais um pouquinho de projeção. 30 anos, que é o suficiente para a gente se aposentar quando a gente começa a trabalhar, sei lá, com 20 anos de idade, né? 360 meses, teremos 1.706.491, investidos 394 mil,
E de juros, 1.311.000. Quem disse que não é possível ganhar 1 milhão, né, gente? E o mais legal de tudo, por mês, a gente vai estar recebendo 16 mil reais de juros com esse valor lá na caixinha do Nubank. É muito legal, né, gente? E aqui temos mais projeções, aqui vai até o 420 meses, né? 420 meses dá 3 milhões. Olha como foi rápido aqui, hein? 3 milhões de reais, o que dá 33 mil reais por mês de juros, aportando um total de 5.600. Percebo que 200 reais hoje, daqui 30 anos, 40, 50 anos, vai estar valendo ali em torno de 5 mil reais. Esse é o poder do dinheiro sendo perdido ao longo do tempo, né? O dinheiro ele vai se desvalorizando, mas tudo vai se ajustando da mesma forma. Então, é possível, pessoal, a gente conseguir chegar em grandes patamares com a renda fixa, mas eu não sugiro que você faça isso. A renda variável, ela tem um poder e um potencial de chegar muito mais longe com muito mais velocidade do que a renda fixa. A renda fixa é importante para a sua reserva. Me diga nos comentários se você usa a caixinha do Nubank, se você gosta desse tipo de análise. E se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus, sucesso em seus investimentos e até o próximo vídeo.